Lá no céu não vai ter mais separação. Lá no céu não vai ter mais distância. Agora vamos viajar lá para a época de João. O que ele queria dizer com isso? Ele estava escrevendo para as igrejas da Ásia. Ele estava falando o seguinte: eu, como pastor, ele era o último apóstolo vivo. Ele era o último apóstolo que tinha tido um contato direto e íntimo com Jesus, vivo até aquele momento. Ele estava dizendo para as igrejas que ele pastoreava, ele estava dizendo o seguinte: eu sinto saudade de vocês, mas o mar hoje que nos separa não nos separará mais. E falando sobre esse momento, o pastor William Costa Júnior expressou no hino Além do Rio, de uma forma muito primorosa. Ele diz assim: é o encontro que lá no céu vai ser o encontro de irmãos de fé, redimidos, compensou viver, lutar, vencer, afinal. Ele está falando como João. João estava olhando para aquelas igrejas e dizendo assim: eu sinto saudades de vocês. No Apocalipse, ele conta que ele tinha o coração dele vazio, porque ele sentia saudade das igrejas que ele pastoreava, dos irmãos dos quais ele cuidava. Ali ele estava demonstrando o quão amoroso e o quão paternal era o sentimento dele por aquelas igrejas. Eu li um comentarista bíblico dizendo que quando João escreve Apocalipse e João, era como um avô amoroso escrevendo para seus netos. Por que eu estou usando esse termo? Outro dia eu fui ler uma pesquisa que foi identificado, depois de um bom tempo de pesquisa, que os avós geralmente demonstram um amor mais intenso pelos netos do que pelos filhos. Vocês sabiam disso? Quem é avô? Quem é avó aqui? É verdade esse negócio de que vô ama mais o neto do que o filho? Lá em casa parece. Sabia? Inclusive eu quero apresentar aqui, eu estou acompanhado pela minha esposa, Caliane, meu filho Vitor e o meu filho Valentim. O Valentim deve estar escondido aí, embaixo do banco. E é interessante que quando eu estou em casa, minha mãe e a minha sogra, elas chegam com um amor e um carinho por eles, que eu falo: eu não tinha esse amor, esse carinho todo, não. Se eu desse esse trabalho todo. O que eu estou querendo dizer aqui? O que esse comentarista queria dizer? Quando João escreve a carta do Apocalipse e a carta de João, ele não estava escrevendo aquilo ali para provar que ele conhecia Jesus, ele não estava escrevendo aquilo ali para vender livro, ele não estava escrevendo aquilo ali para se tornar famoso, ele estava escrevendo aquilo ali porque ele amava muito as pessoas que iam ler. Então ele tinha um objetivo, e o objetivo dele não era só necessariamente impressionar o leitor, o objetivo dele não era encantar as pessoas, o objetivo dele não era se tornar o escritor best-seller. Por isso, quando você pega o livro de João, no grego, você vai ver que o grego que João escreveu é um grego que você usa para ensinar as crianças a ler. Ele escreve como se estivesse escrevendo um gibizinho, sabe? Para que todo mundo pudesse entender plenamente o que ele estava falando. Ele queria que tanto o doutor, quanto a pessoa mais simples daquelas que lessem aquela carta, entendessem o que ele dizia. João escreveu com um anseio e um desespero muito grande, porque a igreja de sua época vivia dois grandes conflitos. Um conflito você e eu entendemos. E o conflito que a igreja vivia é porque, na época em que João escreve o livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, muitas pessoas da igreja não tinham tido contato físico com Jesus. E isso nós entendemos, porque você também não teve contato físico com Jesus. Bem provavelmente pode ser que em algum momento da sua história alguém olhou para você e disse assim: como você pode acreditar em alguém em quem você não vê? E era exatamente essa resposta, a primeira grande resposta que João queria dar. Que o contato com a palavra de Jesus era tão importante quanto o contato com as suas mãos. Por isso, se você pegar os 3 primeiros evangelhos, a gente chama de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma ótica muito, muito parecida. Se você pegar Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem de uma forma muito parecida, por isso boa parte do que um escreve, o outro escreve também. Se você pegar o livro de João, você vai ver que 90% do que João escreve, ninguém fala. Porque Mateus, ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, mas João escreve para todos os cristãos. Ele está escrevendo para você e para mim, dizendo assim: ei você, no século 21, no ano de 2022, você não precisa tocar fisicamente em Cristo para ter contato com seus milagres e com seu poder. Você pode ter um novo nascimento, um encontro real com Jesus, sentado exatamente onde você está. Era disso que João estava falando. E o outro segundo grande objetivo, que era um objetivo contemporâneo, mas que nós vivemos em certa medida nos dias atuais, João é o livro, apesar de ser o mais simples
do ponto de vista de escrita de todos os discípulos, é o mais teológico de todos os livros do Evangelho. Na minha opinião, o mais teológico de toda a Bíblia. Se você perder a Bíblia inteira e você ficar com João 3, verso 16, você não precisa de mais nada. E se eu perguntar aqui, boa parte de vocês, senão a maioria conhece. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João escreveu de um jeito que desse para a gente decorar, a ponto de quando Jesus voltar, ninguém poder falar, eu não sabia. Todo mundo sabia, porque João ficou preocupado com isso. João se preocupou com cada detalhe da nossa salvação. Claro, e aí a gente vai para o que Pedro disse, para nós não exaltarmos João mais do que o Espírito que o guiava. Homens santos falaram da parte de Deus, elucidados pelo... Antes de João, Jesus já estava ali sentado com ele. Eu imagino Jesus sentado com a mão no ombro de João e falando assim, João, presta atenção. Escreve assim, ó. Porque lá no século 21, tem muitas pessoas que eu quero alcançar. Tem muitas pessoas com quem eu quero conversar. Mas essa carta precisa chegar a eles sem dificuldade. Tem que ser simples, tem que ser clara e tem que ser direta. É exatamente disso que João estava falando. E logo no comecinho do seu livro, João apresenta um evento que, inclusive, há um tempo atrás, eu comecei a me questionar. Valdir vai me entender que o Valdir gosta de teologia. Eu comecei a me questionar, falei, será que tem mais alguma coisa que a gente pode aprender, né? E aí pega livro daqui, pega livro dali, você pega aqueles livros de teologia, comentário bíblico e tal. E quando você vai no íntimo, no cerne da teologia, você roda e você volta no mesmo ponto, que é exatamente desse ponto que nós vamos falar aqui. Quando você vai no mais complexo da mensagem da palavra de Deus, você sempre vai acabar chegando nesse ponto que nós vamos conversar hoje, o novo nascimento. E o novo nascimento é uma das experiências, talvez a experiência mais importante da vida de um cristão. O cristão, ele pode ser membro de uma igreja há mais de 20 ou 30 anos. O cristão pode frequentar assiduamente todos os cultos. O cristão pode ler toda a Bíblia. O cristão pode ter um conhecimento teológico invejável. O cristão pode ter títulos e respeito. Mas se o cristão não nascer de novo da água e do Espírito, ele não é um cristão. Ele é um crente, ele pode ser um evangélico, um protestante, até um adventista, mas não um cristão. E é interessante que eu já vi, se falar para mim que eu sou crente, eu fico feliz. Já está bom, já estou no meio do caminho ali. Se falar que eu sou evangélico, opa, já é alguma coisa. Mas se falar para mim, se alguém que não me conhece, que não convive comigo, olhar para mim e falar, Dudu, você tem uma cara de cristão, um jeito de... Olha lá, o sorriso já abriu, tá vendo? E engraçado que quando falaram a primeira vez que os discípulos eram cristãos, falaram no sentido de zombaria. Mas hoje é honra. Você vê na televisão o pessoal hoje em dia, né, caiu na mídia lá a crítica contra... A gente sempre foi criticado, cristão sempre foi criticado, evangélico, enfim. A gente sempre foi criticado. Mas dificilmente quando alguém for criticar uma pessoa que frequenta uma igreja, vai dizer assim, o problema é o cristão. Não, vai falar, o problema é o evangélico, o problema é o pentecostal, o fundamentalista. Mas o cristão não, porque quando você é cristão, é porque você realmente conheceu a fonte de vida e toda a esperança, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Por isso, meu objetivo, em nome de Jesus, humildemente, é que ao final desse sermão nós tenhamos entendido o caminho para nos tornarmos verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão, e é engraçado que a gente se confunde muitas vezes, antes da gente entrar diretamente no texto dessa manhã, a gente se confunde muitas vezes porque nós falamos sobre novo nascimento e nós imaginamos que novo nascimento significa perfeição. Mas é engraçado, eu estou convivendo agora com 2 bebês, um de 2 anos e o outro de 8 meses, e quando a gente nasce sem saber nada. Novo nascimento significa um começo, um início. Muitas pessoas olham assim e falam lá, o cara se batizou, mas continua cometendo erros. O cara se batizou, mas continua cometendo falhas. Exatamente, porque quando nós nascemos de novo, nós estamos no início de uma jornada que vai durar até o dia em que Jesus voltar. E aí, quando ele voltar, ele vai arrancar de dentro de nós a natureza pecaminosa, nós seremos glorificados. Hoje nós estamos no processo de santificação, alguns no de justificação.
Mas o processo de santificação é um processo onde você pode até cair, você só não pode desistir. E o que eu mais vejo, inclusive a igreja sofre muito, porque a igreja perde tanto quanto batiza. Entra gente todo ano, e todo ano sai gente. E muitas dessas pessoas saem, porque elas acreditam que quando entram não podem errar mais. Mas a realidade é que no processo de santificação você ainda erra, mas você não desiste. No processo de santificação você não abandona o barco, você fica lá dentro, porque ele não vai afundar. Pode ser que de vez em quando ele balance, mas se Jesus for o capitão, não tem tempestade forte que pode derrubar a tua vida espiritual. Você vai ficar em pé até o fim, em nome de Jesus. Isso aqui é uma profecia, pode acreditar nisso. Mas você não pode descer do barco, você tem que ficar lá dentro. E quando a gente fala de novo nascimento, a gente tem que estudar a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem poderoso. Nicodemos era um homem respeitado. Nicodemos era o que nós podemos imaginar hoje como uma autoridade, que nós podemos ver como uma autoridade. Nicodemos, ele era um fariseu. Os fariseus eram como se fosse o grupo, a elite do povo de Israel. E dentro da elite tinham 70 homens que eram conhecidos como senadores. Eles eram do Sinédrio. E bem provavelmente Nicodemos era um dos líderes do Sinédrio. Nicodemos não só era importante e respeitado, ele era uma autoridade. Bem provavelmente, se alguém ofendesse Nicodemos em praça pública, essa pessoa seria presa. Bem provavelmente, se alguém desrespeitasse Nicodemos, essa pessoa seria condenada e punida pela lei. E é interessante que Jesus agora ele está iniciando seu ministério. Isso aqui é só um panorama para nós entrarmos no texto. Jesus está iniciando seu ministério e quando ele chega na porta do templo, o que tinha lá? Um monte de, de cambistas, vendedores. E a gente, só para contextualizar, é importante a gente entender o que estava acontecendo ali. Eu vim de longe, eu não moro mais, eu morava bem perto aqui, né? Agora eu não moro mais tão perto. Eu vim razoavelmente de longe. De carro, dá 1 horinha, 40 minutos mais ou menos, você chega aqui tranquilo, sem trânsito. Coisa que é difícil acontecer sem trânsito, hein? Sempre tem. Agora, imagina se eu viesse montado num jumentinho com uma ovelha debaixo do braço. Eu ia chegar cansado, e a ovelha ia chegar quase morta. E a palavra de Deus fala que a ovelha não poderia ter nenhum tipo de mácula para ser oferecida a Deus. Então, o que aconteceu? Os meus conhecidos que moram mais perto do templo, eles começaram a montar umas banquinhas com algumas ovelhinhas lá sem mácula nenhuma. E quando eu chegava com a minha ovelhinha cansada, eu falava, eu não posso oferecer ela a Deus em sacrifício. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma ovelhinha do meu colega que estava ali, vendendo a ovelhinha para eu poder sacrificar. Até aí, faz todo sentido. Só que conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? O que a palavra de Deus fala? A ovelha tinha que ser primogênito e não podia ter nenhum defeito, certo? Aí aquele amigão que estava lá na porta, esperando as ovelhinhas chegarem cansadas para poder ajudar e tal, ele pegava a ovelhinha cansada, dava uma funilaria e pintura nela e botava para vender. Perdeu todo o sentido da adoração. O processo agora era só lucro, era só ganho. O problema não era o cara vender a ovelhinha ali. Jesus não estava com problema com isso. O problema de Jesus é que o foco, a missão daquilo deixou de ser adoração e começou a ser lucro, começou a ser ganho. É interessante que o maior teólogo vivo que viveu nessa terra, na minha opinião e na de muitos teólogos, foi Paulo. E Paulo ele fala, eu poderia receber dinheiro pelo trabalho que eu faço, mas eu não recebo. Porque a coisa estava degringolada, estava uma bagunça. E quando Jesus chega ali na porta do templo, ele expulsa os vendedores. E do ponto de vista jurídico da época, Jesus tinha que ser apedrejado por ali mesmo, pela ação dele. Ele expulsa os cambistas, expulsa os vendedores, só que a nossa irmã Ellen White, está transmitindo para a internet? Ellen White, para você que não conhece, é uma escritora americana que nós adventistas acreditamos que foi inspirada por Deus. Os textos dela não substituem a Bíblia, mas nos ajudam a compreender os textos. Ellen White diz o seguinte, que quando Jesus agiu, ninguém conseguiu pará-lo, porque a divindade irrompeu na humanidade, era o próprio Deus falando, ninguém conseguia parar, ninguém conseguia segurar. E muita gente viu aquilo, muita gente ficou com raiva,
muita gente ficou assustada, muita gente ficou impressionada, mas no meio de todos esses apareceu um cara que olhou para aquilo ali e falou, tem coisa aí. Que ele já era, vivido, experiente. E na época de Jesus aparecia um Messias por semana, inclusive. Jesus não era o primeiro. E ele mesmo fala sobre si, ele fala para as pessoas, não contem para ninguém. Ele não fica fazendo escândalo, falando que era o Messias. Era fácil se confundir com as pessoas que falavam que era o Messias. Mas ali, Nicodemos, no alto da sua experiência, já com seus cabelos brancos, e o tempo de história que ele tinha, ele era doutor em Israel. Ele olha para Jesus e ele fala, aí tem coisa. Aí tem coisa. E agora a gente vai entrar na leitura do texto. Verso 1 do capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, se a sua versão tiver um pouquinho diferente, fique calmo e no final a gente vai se entender direitinho. Verso 2. Ele veio a Jesus à noite. Você vê, no verso 2 ele vem a Jesus à noite exatamente pelo fato de ele ser uma autoridade. Eu imagino várias coisas. A primeira coisa, eu acho que ele não queria que as pessoas vissem ele indo até Jesus, porque Jesus poderia não ser o Messias. Então você não vai, já sair, bancando a história assim tão rápido. A segunda é que, bem provavelmente, se Nicodemos fosse visto indo até Jesus, ele poderia ser condenado como cúmplice, porque o que Jesus fez do ponto de vista legal era um crime. Talvez as pessoas pudessem olhar e falar, lá foi Nicodemos que mandou esse homem expulsar os cambistas. Então ele foi à noite, escondidinho, e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Eu queria analisar essa conversa de Nicodemos com Jesus. Quantas vezes, você não precisa responder, mas para pensar, quantas vezes você já chegou na presença de Deus assim, Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu bendito e santo nome. Eu te adoro porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, eu te adoro porque o Senhor... E aí você termina a oração, não precisa responder. E no final da oração, você não lembra nem do que você falou. Já aconteceu isso com você? Fazer aquela oração tão mecânica, mas tão automática, que nem você sabe o que disse. Na minha opinião, foi mais ou menos o que Nicodemos fez. Nicodemos chega para Jesus e fala assim, mestre, não sei quem gosta de assistir TV Senado aqui, acho que ninguém. Mas se você assistir TV Senado, você vai ver que um senador às vezes olha para o outro e fala assim, Vossa Excelência é um mentiroso. O Vossa Excelência vale para quê? É um título único exclusivamente pro forma, é um título único exclusivamente para manter a aparência, é um título único exclusivamente para tentar se igualar ou até mostrar superioridade. Ele não acha que o outro é uma Vossa Excelência, ele não acha que o outro é importante para nada, ele acha um mentiroso. Nicodemos olha para Jesus e fala, Vossa Excelência só pode ter vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que faz. Talvez ele decorou esse texto o caminho inteiro, então Jesus olha para ele e fala, balela, conversa fiada. Como muitas vezes Jesus olha para você e para mim quando a gente faz essas orações mecânicas, sabe aquela oração da maçaneta, que você levanta de manhã, isso acontece muito comigo, eu não estou falando para você, eu estou falando de mim para você, e a gente levanta de manhã, não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus fala que quem levanta e sai correndo desse jeito é igual um boi, um cavalo, é assim que a palavra fala. A gente não tem tempo para uma adoração a primeira instância com Deus, a gente vai lá, pega na maçaneta e fala, Senhor Deus, misericórdia, Pai, não deixa eu bater o carro, nem ser assaltado. É aquela oração egoísta, onde eu só peço, eu não estou nem preocupado com a vontade de Deus. Se alguém passa por mim na rua precisando ouvir a mensagem, nem para isso eu me preparei nessa oração, a oração da maçaneta. Vem aqui Nicodemos com a oração da maçaneta, olha para Jesus e fala, mestre, sabemos que és da parte de Deus, e toda aquela forma, Jesus olha para ele e fala, cara, você precisa nascer de novo. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Se você vê o texto, parece que Jesus está olhando para mim e para você na maçaneta e dizendo assim,
Se você ficar nessa oraçãozinha de maçaneta, você não vai conseguir me conhecer. Você não vai conseguir me conhecer. A gente precisa sair dessa paquera e ir para um relacionamento íntimo, um relacionamento sério. Jesus está olhando para mim e para você falando assim, papinho de maçaneta? É assim que você quer me conhecer? 3 minutos. Ó, Senhor, não deixa eu bater o carro, Pai. Se alguém me xingar no trânsito, não deixa eu descer para espancar. Não é assim? É aquela conversa básica, onde você mais apresenta suas necessidades e vontades do que busca conhecer a vontade de Deus. Então Jesus vem aqui, olha para Nicodemos e quebra a conversa e fala, se você está querendo salvação, desse jeito você não vai conseguir. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos começa todo um jogo com Jesus, até porque Nicodemos já era um senhorzinho bem escolado, bem estudado, bem preparado. Né? No verso 3, Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Nicodemos começa a desconversar, né? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes comigo acontece. Eu olho assim, aí Deus, o Espírito Santo vem e fala, filho, tem que voltar e fazer um culto decente, conversar comigo. Igual o papai conversa com o filho, né? Aquela intimidade. Aí eu olho e falo assim, mas Senhor, o ônibus vai passar, pai. Eu vou perder o ônibus. O chefe, se eu chegar atrasado, o que eu faço com o chefe? A gente começa a dar desculpas e o problema de Nicodemos não era não querer nascer de novo. Ele queria nascer de novo, mas ele não queria aceitar o que implicava nascer de novo. Nascer de novo implicava sair do trono e deixar Jesus reinar. Será que você está disposto a sair do trono da sua vida e deixar Jesus reinar? Será que você está disposto a dar lugar para Jesus ser o primeiro no seu coração? E isso não é necessariamente... E aqui eu vou até dar uma adiantada no discurso de Jesus. Ele não estava falando necessariamente sobre isso com Nicodemos nesse momento, mas num momento da sua história ele está lá pregando para a multidão encantada com Jesus pregando. E Jesus falava, a mensagem, a palavra diz que Jesus falava como nenhum outro. Não houve ninguém nesse mundo que falou como Jesus. E ele está lá falando para a multidão, ele falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Hoje é fácil, porque até roqueiro anticristo anda com cruz no peito. Outro dia eu vi um roqueiro com uma cruz de ponta cabeça. Quando eu tinha, já faz um tempo isso, viu? Quando eu tinha 13 anos, isso era moda entre os adolescentes, andar com a cruz de ponta cabeça, que era para dizer que não acreditava em Jesus e tal, e não sei o quê. Eu, graças a Deus, nunca andei com isso, mas já tive minhas falhas também. Mas até roqueiro anda com cruz no peito, roqueiro que não acredita em Jesus, satanista. Se você for ver, até ateu acredita em Jesus e assim por diante. Hoje em dia a cruz é tranquilo, é sossegado, a cruz não incomoda ninguém. Mas na época de Jesus, para um judeu, era maldição. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, era o que dizia a palavra. Então Jesus olha para eles e fala assim, quem quer vir após mim, tem que aceitar a maldição que virá sobre mim. Vocês aceitam? Estão dispostos? Aceitar a Jesus de todo o coração é estar com Ele na alegria, mas é também estar com Ele na tristeza. O que muito se vê por aí hoje em dia, e graças a Deus eu tenho visto mudança em muitos pregadores, mas infelizmente ainda se vê muito pregador dizendo que quando você aceita Jesus é só bênção, só glória. É só bênção, é só glória, mas tem luta, tem dificuldade, tem batalha. Quando você aceita Jesus e nasce de novo, muitos dos seus amigos te abandonam, isso acontece. Mas são amigos que estavam com você para te pagar uma dose de bebida, mas não vão estar com você quando você estiver viciado e perdido na sarjeta. São amigos que estão com você quando você está disposto a fazer aquilo que desagrada teus pais. Mas não vão estar com você quando você estiver no leito de hospital. É seu pai e sua mãe que vão estar lá. A palavra de Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe. Você sabe por quê? Porque quando você honrar o seu pai e sua mãe, quem ganha é você. Não é seu pai e sua mãe. Você acha que seu pai e sua mãe ganham alguma coisa quando você honra eles? Não, quem ganha é você.
Se você for um bom aluno, quem ganha é você, mas quem é honrado é seu pai e sua mãe. Na reunião, chega lá, seu pai e sua mãe olham assim, ó, seu filho é ótimo. Você honra seu pai e sua mãe, você tem um bom emprego, você ganha um bom salário e paga suas dívidas, eles estão honrados, mas quem ganha é você. Quando você nasce de novo, você começa a entender o sentido da palavra de Deus. E começa a ver os benefícios da palavra de Deus. E começa a ver os benefícios até nas lutas que você enfrenta por Jesus e com Jesus. Nicodemos não estava conseguindo ver isso ainda. Então Jesus continua a conversa com ele, e nós não vamos até o fim do texto, até porque esse texto aqui é tão rico, que 4 versos são o suficiente para a gente ficar aqui uma semana de oração. No verso 5, Jesus olha para ele e fala assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Verso 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim como acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus então faz uma série de colocações ali para Nicodemos. Uma das colocações dele é, precisa nascer da água e do Espírito. Se você ainda não passou pela experiência do batismo nas águas, e você tem consciência disso, e consciência é o conhecimento que você está recebendo aqui, você precisa passar. A palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ela já faz esse jogo para a gente entender que a partir do momento que você crê, você entende que o batismo é uma necessidade, não é uma opção. Precisa passar pelo batismo. E ele também fala o seguinte, e essa é a parte que eu quero frisar aqui com vocês. O vento sopra onde quer. E aí ele compara o vento ao trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te encontrar onde ele quiser. Talvez você está sentado aqui na igreja agora, e eu estou pregando, e você está viajando. Está lá em Dubai. Amém, né? Vai, mas volta. Vem aqui para o Parque Bristol, vem aqui para a igreja de novo. Vem aqui para São Paulo, volta para o Brasil. Ou você está lá em casa. Hã? O Valentim, ele está com 2 anos. Ah lá, eu falei o nome dele, já entendeu. O Valentim está com 2 anos, mas quando ele tiver com 7, eu vou lembrar que enquanto eu pregava, ele ficava só no joguinho. 7 e 8, já estiver entendendo. Às vezes você está longe. E o vento está soprando. Aí você vai embora. Vai viver sua vida. Aí de repente você está parado num ponto de ônibus. E o vento sopra ali, ó. O Espírito Santo vem ali. Para assim e fala, eu tenho um negócio para falar com você. Precisa nascer de novo. Às vezes você está lá no bar. Às vezes você está lá no trabalho. No campo de futebol. O Espírito Santo sopra onde ele quiser. Eu ouvi uma história ontem à noite, eu fiquei inclusive bastante chocado com a história. Isso foi pelos anos 80, por aí. Um homem entrou assaltando um banco, se eu não me engano, e uma criança chorava. Ele falou para a mãe, cala a criança ou eu mato você e ela. A mãe não conseguiu calar a criança, ele matou a mãe e a criança. Ele foi preso. E o pai e esposo foi entrevistado. Então, eles perguntaram, o que você teria a dizer a esse assassino? Ele disse, eu o perdoo. E você pode ficar assustado aí onde você está sentado, mas isso aqui é o trabalho de uma vida que foi transformada pela graça de Jesus. É uma coisa que não dá para entender naturalmente, isso não é natural. Ele olha assim e fala, eu o perdoo, porque ele não conhece o Deus que eu conheço. Aquele homem foi preso, e aquele homem que perdeu a esposa e a filha, mandou um evangelista na cadeia para pregar,
para aquele assassino. Isso é história verídica. Essa história é real. Ele foi na cadeia pregar para aquele assassino, o evangelista. E na cadeia, ele pegou uma faca improvisada para matar o evangelista. De tão furioso que era, de tão poderoso que era o trabalho de aprisionamento daquele bandido, daquele ser. E sobrenaturalmente, na presença daquele evangelista, aquele homem não conseguiu concluir a sua ação, por uma força sobrenatural, ele foi parado, ele caiu ao chão, aquele evangelista continuou ali, orou por ele, evangelizou ele, e hoje esse homem é um pastor, pregador do evangelho. Isso apaga o fato, inclusive a gente está falando para a internet está, hoje em dia, desesperada. Isso apaga o fato dele ter matado 2 pessoas, inclusive uma criança? Não. Ele viveu e viverá para sempre nessa terra as consequências desse erro. Deus, pela sua graça, se essa mulher estiver salva, trará de volta essa mulher e essa criança, porque Deus tem o poder de recriar. Mas a graça de Jesus é grande o suficiente para alcançar, mesmo numa cadeia, um bandido desse nível de periculosidade. Quanto mais você e eu. Quanto mais você e eu. Por isso, se o vento soprar, a palavra de Deus ela é enfática. Ela diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Esse homem que destruiu 2 vidas, 3, inclusive 4, né? O pai, a mãe, a filha e a dele. E provavelmente um grupo de pessoas enorme, porque tinham famílias ao redor. Esse homem que destruiu tantas vidas, só chegou nesse ponto porque ele ignorou o trabalho do vento durante anos. O Espírito Santo não deixa você fazer besteira logo de cara. Ele vem insistindo com você dia após dia, dia após dia, noite após noite. Mas a realidade é que muitas vezes, como Nicodemos, que estava aqui com um vazio no coração, nós ignoramos vez após outra a voz do Espírito Santo. E por isso hoje o apelo dessa manhã para você é: se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Permita que Jesus opere em você um novo nascimento. Não permita que Jesus ensine a você sua palavra. Não permita que Jesus faça com que você passe só pelo batismo, mas que ele realize em você um novo nascimento. E novo nascimento se implica abandono de 100% das coisas que você vivia no passado. 100%. Se está preso ao cigarro, agora você vai começar a lutar contra ele. Eu não estou falando que depois que o Espírito Santo passa por você, você nunca mais vai sentir vontade de fumar. Pode ser que sinta, mas você agora vai empreender uma luta. Vai empreender uma batalha. E se você estiver disposto a entrar nessa batalha, que é a batalha do novo nascimento, da nova vida ao lado com Jesus, entregue-se a Jesus hoje. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus hoje. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus agora. Para desenvolver em Jesus um relacionamento íntimo e profundo com Ele. A história continua. A gente não vai, inclusive, ler tudo. Inclusive, fica aí a dica para vocês. Leiam João capítulo 3. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter impressões diferentes e melhores do que as minhas a respeito desse texto. Leiam João, leiam Mateus, Marcos, Lucas, mas o convite hoje é: leia João capítulo 3 quando chegar na sua casa. Leia, estude. E não acredite em mim, eu posso estar mentindo para você. Vá para a Bíblia, faça como os bereanos. Eles não acreditavam nos pregadores. Eles ouviam, consultavam. Eles ouviam, consultavam. E se não falar de acordo com a luz da palavra de Deus e com a lei do Senhor Jesus Cristo, sai fora, é conversa fiada. Então aqui eu estou colocando inclusive em xeque as minhas palavras. Creia na palavra da Bíblia. Mas a história continua. Nicodemos sumiu por 3 anos e meio. Você vê ele aparecendo uma vez ou outra. De vez em quando eles queriam matar Jesus, e aí vinha Nicodemos e falava assim: opa, vai matar alguém sem julgamento? E sendo ele praticamente um Rodrigo Pacheco, um Luiz Fux, um ministro do STF da época, né? O pessoal olhava assim e falava: calma aí. E por uns anos, bem provavelmente a morte de Jesus foi adiada pela intercessão de Nicodemos. Mas Nicodemos publicamente não reconhecia Jesus em nenhum momento, até que num dado momento da sua história, foi impossível resistir. Jesus havia sido conhecido no início de seu ministério. Jesus foi glorificado
no meio de seu ministério. No meio de seu ministério, passando já para o final, na semana do sacrifício, ele entra em Jerusalém e as pessoas dizem assim: bendito, louvado seja você, filho de Davi, você filho do homem, você filho de Deus, você Messias. As pessoas reconheciam Jesus em praça pública, mas Nicodemos, em silêncio. Nicodemos não abria a boca. Nicodemos não reconheceu Jesus publicamente durante 3 anos e meio. O ministério de Jesus, fisicamente falando, fez assim, ó, um ápice, e agora o ministério de Jesus começa a declinar, até que chega à cruz. Quando ele chega na cruz, Jesus morre na cruz, onde todo o judeu consciente seria considerado um imundo, um maldito. E todos aqueles que estavam de Jesus haviam se afastado. Só tinha sobrado quem? Só sobrou um discípulo ao pé da cruz. Era João. Porque João aprendeu que o amor dele era maior do que a própria vida. Mas aos pés da cruz, na verdade, sobraram 3 discípulos. Lá no capítulo 19 de João, verso 38 e 39, a gente encerra com esses versos. Sobraram 3 discípulos ao pé da cruz. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Veja, ao pé da cruz então tinha João, tinha José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, secretamente. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Quando Jesus chegou na cruz do Calvário, e lá na conversa com Nicodemos, ele falou assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, ele vai atrair todo mundo. Vai atrair todo mundo. Quando ele for levantado, ele vai fundar uma religião nova. E sendo Nicodemos um líder religioso, era como se Jesus estivesse olhando para Nicodemos e dizendo assim: Dicão, tá vendo essa padaria que você tem aí? Quando eu inaugurar o meu mercadão aqui, vai ter lugar para mais ninguém.